Sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia em que a Academia Brasileira de Música tem a honra de admitir o maestro Isaac Karabichevsky em seu quadro de membros efetivos como o terceiro sucessor da emblemática cadeira número 1, a cadeira de Heitor Villa-Lobos, nosso patrono e grande benemérito. Para compor a mesa de honra, eu chamo, em primeiro lugar, nosso primeiro secretário, o compositor Luiz Augusto Rescala. Eu sou Marcos Mário, que acabou de chegar. Tá bom. Chamo o acadêmico e compositor João Guilherme Ripper, que fará o discurso de recepção ao maestro Karabichevsky. Quero chamar o diretor do Instituto Italiano de Cultura, o senhor Marco Marica. Chamo o maestro Isaac Karabichevsky, quem possamos hoje. Bom, e finalmente eu passo a compor a mesa e a presidi-la como presidente da academia. Bom, antes de abrir a sessão, eu venho, em nome da Academia Brasileira de Música, agradecer muito ao Instituto Italiano de Cultura, boa noite, por nos abrigar mais uma vez, não é? Um de nossos eventos, não é? Ser nosso anfitrião. Eu diria que, além da sua função essencial de promover e difundir o idioma italiano e a cultura italiana, esse instituto ele vem colaborando com museus, com casas de cultura, com salas de concerto, né, sendo reconhecido, então, como um espaço acolhedor de cooperações interinstitucionais, né, e cumpre, dessa forma, uma importante missão diplomática. Portanto, eu gostaria de parabenizar o Instituto pela saudável política de interlocução interinstitucional, né, e o fazemos saudando o seu diretor, o senhor Marco Marica. E eu quero aqui salientar que ele, um representante da diplomacia italiana no Brasil, ele tem sua trajetória, né, uma passagem pela música, na musicologia, na composição, e isso nos aproxima, nos torna empáticos, portanto. Bom, então, eu declaro aberta a presente sessão solene da Academia Brasileira de Música, destinada à posse do maestro Isaac Karabichevsky, na cadeira número 1. E eu quero ceder a palavra ao senhor Marica para fazer uma saudação aos presentes em nome das instituições anfitriãs, que são o Instituto Italiano de Cultura e o Consulado Geral da Itália, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Polo Cultural Italiano Rio, o espaço que vocês já conhecem bem e que já é sua casa.
É um prazer sempre albergar as cerimônias da Academia Brasileira de Música, e para mim, como a diretora falou, é uma honra muito especial, porque se efetivamente na minha vida passada tenho um pouco de, como se fala, me ocupei um pouco de música, fui musicólogo. Então, uma vez mais, sejam todos bem-vindos. É realmente uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês para essa importante poça do compositor Isaac Karabchevsky. Espero ter pronunciado bem o seu nome. E muito obrigado, e sempre contem com a parceria do Instituto Italiano de Cultura, do Consulado Geral da Itália. Como falei, essa casa é também a casa de todos vocês. Muito obrigado. Bom, antes de darmos continuidade aos atos de posse, eu gostaria de apresentar, em linhas gerais, a ascendência desta cadeira, cuja continuidade hoje se renova com a entrada do maestro Karabchevsky, né? E esta cadeira tem por patrono o padre José de Anchieta, né, que é o jovem missionário da Companhia de Jesus, esse espanhol, conhecido como o apóstolo do Brasil, né, pela sua dedicação à catequese e ao ensino dos povos indígenas, né? E, usando o teatro e a música como um recurso pedagógico, né, Anchieta, então, pode ser considerado como um primeiro precursor, né, da educação musical e teatral no Brasil, né? E, não por outra razão, Villa-Lobos escolheu o seu nome, né, para patrono da cadeira número 1. E o padre Anchieta foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, né? E, então, eu costumo pensar que os ocupantes desta cadeira têm um padroeiro na Corte Celeste. Sinta-se, então. Bom, Heitor Villa-Lobos, né, o idealizador da academia, junto ao compositor Lourenço Fernandes, é o fundador da cadeira número 1, e ele a ocupou por 14 anos, né, desde a fundação da academia, em julho de 1945, até a sua morte em novembro de 1959, na função de presidente, né? E, como as eleições eram anuais, ele foi reeleito 13 vezes, né, consecutivamente. E seu sucessor foi o musicólogo paraibano Adhemar Nóbrega, né? E Adhemar foi autor de estudos técnicos e estéticos sobre a obra de Villa-Lobos, e vale lembrar que as baquianas brasileiras e os choros, né, de Villa-Lobos são ensaios que foram publicados nos anos 70 pela Fundação Nacional para a Memória e pelo Museu Villa-Lobos, né? Quando Adhemar faleceu, que foi em 1979, né, ele ocupava o cargo de secretário-geral da ABM, e a gestão era de Cândido de Andrade Muricy, né, Muricy. E Adhemar Nóbrega foi sucedido pelo compositor pernambucano Marlos Nobre, né, que nos deixou em dezembro de 2024. E foi o 6º presidente da ABM, sucedendo Francisco Mignone, em 1986, e exercendo esse cargo até 1991. E o maestro Isaac Karabchevsky, né, é o 3º sucessor desta cadeira, e tem em sua trajetória, eu diria que uma significativa e uma íntima, né, relação com a obra de Villa-Lobos. Significativa, eu diria, pelas gravações com a OSESP para o selo Naxos das 11 sinfonias, né, e da obra concertante para violoncelo de Villa-Lobos com o violoncelista Antônio Menezes, né. Os 2 concertos para violoncelo e a fantasia para cello e orquestra. E a intimidade com a obra ele demonstrou numa entrevista que eu li, que ele concedeu à revista Pesquisa da FAPESP, eu creio que em 2011, quando você começou a gravar as sinfonias. E fizeram a ele uma pergunta capciosa, vejam bem. Em quais momentos é preciso respeitar o compositor e em quais é melhor traí-lo?
E ele respondeu, então, com a propriedade de um conhecer, né? E disse que, sendo Villa-Lobos um compositor rapsódico, há de improvisar, como na interpretação de um chorinho. E ele arremata, então, confessando que o grande desafio nas sinfonias de Villa-Lobos é justamente achar o momento certo em que o regente pode se conceder a liberdade de trair a escrita de Villa-Lobos em um serviço de uma melhor leitura do que ele desejava. Então, é isso. E eu gostaria de ceder, então, a palavra a João Guilherme Ripper para proferir o discurso de saudação ao maestro. Senhora presidente da Academia Brasileira de Música, compositora Isa Nogueira, senhor vice-presidente, maestro André Cardoso, senhor Marco Marica, diretor do Instituto Italiano de Cultura, colegas acadêmicos e acadêmicas, maestro Isaac Karabchevsky, senhoras e senhores. Hoje é um dia histórico para a nossa música de concerto. O maestro Isaac Karabchevsky assume a cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Música, que teve como primeiro ocupante Heitor Villa-Lobos, sucedido por Ademar Nóbrega e pelo compositor Marcos Nobre, que nos deixou recentemente. A metáfora da imortalidade acadêmica traduz-se na perpetuação do legado e da memória dos quadros históricos e atual da ABM. São 40 cadeiras. Falhando a impressão minha? Não. São 40 cadeiras. Tá falhando. Alô? Ouvem? Sim? São 40 cadeiras, mas não há como negar que aquela de número 1, a cadeira do fundador da instituição, a cadeira de Villa-Lobos, possui um valor simbólico imenso, do tamanho de Isaac Karabchevsky. Agradeço ao presidente da ABM, Ilza Nogueira, e ao vice-presidente, André Cardoso, que foi o responsável pelo convite a Isaac, e aos demais colegas da diretoria por confiarem a mim a honrosa tarefa de proferir essa saudação. Devo, entretanto, prevenir a todos que a amizade e admiração que tenho pelo novo confrade contaminará irremediavelmente de afeto esse discurso. Junto com o grande privilégio que recebo, vem o desafio de abordar, no âmbito desta sessão solene, a extensa lista de realizações que abrange mais de 7 décadas, teatros e orquestras no Brasil e no exterior, gravações referenciais, grandes projetos, ensinos, honrarias e homenagens diversas. E, senhoras e senhores, não há indicação de ralentando na partitura da vida de Isaac, pois ele segue em plena atividade à frente da Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra Sinfônica de Heliópolis e agora, para nossa satisfação, na Academia Brasileira de Música. Dentre as características mais inspiradoras de sua personalidade está o inconformismo diante de problemas que se apresentam como fatos consumados. Isaac era diretor artístico do La Fenice de Veneza quando o incêndio devastador queimou o teatro em 1996. Na tragédia que resultou no fechamento da joia do século XVIII para restauro, ele encontrou a oportunidade de aproximar-se mais do seu público e conquistar novas plateias. As apresentações foram transferidas para o Palafenice, um tendone, que era uma espécie de um grande circo, com concha acústica, ar-condicionado e infraestrutura capaz de receber até 2.000 pessoas. Óperas e concertos sinfônicos se alternavam quase que diariamente durante os anos de exílio forçado. Foram temporadas marcantes, que incluíram, por exemplo, o ciclo completo das sinfonias de Mahler, Irvartum de Schoenberg, o Castelo do Barba Azul de Bartók, o Navio Fantasma de Wagner e Fidelio de Beethoven. Isaac descreveria mais tarde toda a experiência como, abre aspas,
a prova da disposição inquebrantável do artista em relação à arte, mesmo em condições adversas. Fecha aspas. Em uma das temporadas do Pala Fenice, ocorreu um episódio curioso. Durante a famosa cena da tempestade de Il Rigoletto, uma forte chuva real caiu sobre a lona do circo, criando um efeito sonoro e visual que o maestro descreveria como absolutamente fantástico, potencializando a força da música de Verdi. Ao final da apresentação, o diretor cênico comentou com Isaac que jamais havia assistido a uma montagem mais verista que aquela em toda a sua vida. Faço essa conexão, uma conexão dessa história, com outra que testemunhei pessoalmente em dezembro de 2024, durante o concerto em homenagem aos seus 90 anos. Isaac dirigia a Orquestra Petrobras Sinfônica numa noite chuvosa, em um palco coberto montado ali na Praça Floriano, em frente ao Teatro Municipal. Eu estava sentado na primeira fila, ao lado de Maria Helena, equilibrando um pequeno guarda-chuva. Um pouco mais atrás, um numeroso público, exposto à intempérie, resistia bravamente, demonstrando seu entusiasmo e carinho pelo aniversariante. A chuva foi se tornando cada vez mais intensa durante o concerto e a interrupção parecia inevitável. Isaac vira-se para o público, de repente, e pergunta: quem sabe dançar valsa? Responderam algumas mãos hesitantes. Isaac convidou os primeiros casais para se aproximar do palco e dirigiu uma valsa de Johann Strauss II. Os bravos voluntários logo começaram a dançar e logo foram seguidos por outras pessoas. À medida que as valsas se sucediam, o espaço diante do palco foi se transformando numa espécie de salão de baile do Palácio de Schönbrunn com vista para o Pão de Açúcar. Quando, no fim do programa, Isaac atacou a marcha Radetzky, caiu o último bastião da timidez. O que se sucedeu foi uma cena digna da antropofagia oswaldiana, que Glauber Rocha certamente teria escrito e filmado. Todos se colocaram de pé, marcando o ritmo binário com palmas e pés. O povo dançou música vienense, encharcado e feliz, participando com o corpo e a alma da celebração apoteótica que Isaac comandava sob a tempestade de verão no Rio de Janeiro. O que move Isaac Karabchevsky? De onde ele extrai essa energia vital, essa vontade quebrantável de seguir adiante, essa força mobilizadora? Fui buscar em entrevistas e artigos as histórias do menino que brincava de fazer música pelas ruas de Vila Mariana, em São Paulo, soprando as bordas finas das folhas das árvores. Seu instrumento vegetal, ele ainda não sabia, imitava as palhetas de um oboé. O som que ele produzia era primitivo, mas tinha uma qualidade pastoril e melancólica. Talvez lembrasse os campos e prados da Rússia natal de seus pais, uma terra que ele ainda não conhecia. Um dia, já adolescente, ouviu num instrumento de verdade um som igual àquele e o reconheceu. É esse. Seu pai comprou um oboé usado da marca Loré e o menino foi estudar com Walter Bianchi. Isaac lembra que aprendeu com sua mãe o princípio fundamental da música. Cantora lírica, ela se exercitava com o rosto voltado para a janela, inspirava e emitia uma longa nota, inspirava novamente e cantava outra. Através da voz materna, a música ia se fazendo em sucessivos movimentos da respiração. E o menino entendeu que era aquele sopro vital, o ar que circulava que a música era aquele sopro vital, o ar que circula pelos pulmões, inspiração e expiração, pulso, levare e batere. O ar, sopro e espírito, como define o pneuma grego, princípio organizador do cosmo, que dá forma e coesão à matéria. Também no Ruach hebraico, como em Ruach Elohim, o espírito criador de Deus. Ou o Espíritus da Bíblia latina, como na passagem do Evangelho de João, Spiritus ubi vult spirit, et vocem eius audis. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. A mesma união mística entre espírito e música que Cecília Meirelli tão bem expressa em seu poema Noite. A noite é a música. Ouve-se a noite. Um grande silêncio atravessa o mundo. As estrelas tremem. Que música é essa que vem das estrelas, que vem do profundo? De onde vem esse sopro?
de onde vem essa queixa, de onde vem esse imenso, vago e suave segredo do mundo. O menino quis cantar e ingressou no programa de canto orfeônico que havia sido criado por Villa-Lobos. Um dia o maestro do coro pediu que ele conduzisse o grupo. O menino intuiu os gestos para frasear as melodias, crescer e decrescer, acelerar e retardar. Com as mãos desenhava o espaço e percebia que podia, com elas, esboçar o que fazia a voz. Descobriu que a música acontece no silêncio, como lhe ensinara a mãe. Era necessário expirar antes do início, e que ao respirar com a música, tão melhor ela ficava. O menino descobriu muitas coisas, então descobriu que passaria a vida inteira expirando a própria música. Na década de 50, foi estudar com Hans Joachim Kollreuter na Escola Livre de Música, em Higienópolis, onde foi colega do nosso confrade Júlio Medalha. Dividia seu tempo entre o colégio, o coral e a Orquestra Sinfônica Juvenil do Museu de Arte de São Paulo. Em 1954, aconteceu um fato premonitório. Isaac venceu o concurso Jovens Talentos da Juventude Musical Brasileira. Como prêmio, apresentou-se no Teatro Cultura Artística tocando o Concerto para Oboé e Orquestra de Cordas de Cimarosa, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, dirigida por Eleazar de Carvalho. Uma década mais tarde, ingressaria na USB como regente assistente. No final dos anos 50, criou o Madrigal Renascentista, junto com um grupo de jovens cantores de Belo Horizonte. A cultura da capital mineira passava por um momento de efervescência, graças ao apoio e entusiasmo do governador Juscelino Kubitschek. Quando se tornou presidente, JK levou o Madrigal para cantar na inauguração de Brasília e apoiou as turnês que o grupo fez à Europa. A experiência com o Madrigal foi fundamental para Isaac decidir seguir definitivamente o caminho da música. Graças a uma bolsa do governo alemão, foi estudar regência no Conservatório de Freiburg e em Breslau, na Alemanha. Lá foi aluno do maestro Karl Utter, que, creio eu, legou a Isaac um dos aspectos que mais admiro em sua regência, que é a abordagem estrutural da partitura. Senhoras e senhores, este é o momento de inflar nossos pulmões, bater as asas e alçar voo para tentar acompanhar a carreira artística de Isaac Arabchevsky, que a essa altura já se encontra em plena velocidade de cruzeiro. De volta ao Brasil em 62, criou o coro da Rádio MEC e a Sinfonieta da Rádio Roquete Pinto, no Rio de Janeiro. 2 anos mais tarde, tornou-se regente assistente do maestro Eleazar de Carvalho. Em 1969, Isaac assumiu o cargo de diretor artístico e musical da Orquestra Sinfônica Brasileira, função que exerceria por 26 anos. À frente da USB, levou a música clássica para fora dos teatros e das salas de concertos, realizando apresentações em estádios, parques e praias. Sob sua batuta, a USB tornou-se a primeira orquestra brasileira a realizar turnês internacionais. Além disso, introduziu e popularizou as sinfonias de Mahler, compositor de predileção, com quem Isaac possui grande afinidade estética e filosófica. Em 1972, nasce o famoso Projeto Aquários, no âmbito do Sesc Centenário da Independência. Isaac afirma ter sido uma ideia de Roberto Marinho que ele, o pianista Jacques Klein e Péricles de Barros realizaram. Mas a ligação de Isaac com o projeto é parte inquestionável de nossa memória coletiva. Milhares e milhares de pessoas ocupando a Quinta da Boa Vista e as areias da Praia de Copacabana para assistir, sob a sua regência, a obras monumentais como a Nona de Beethoven, a Oitava de Mahler, a Ópera Aida de Verdi. Com sua música, carisma e capacidade de comunicação, Isaac tornou-se uma figura pública popular, o maior ícone da música de concerto no país. Dirigiu a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo entre 79 e 85 e entre 1996 e 2001. Em dezembro de 1982, regeu a primeira apresentação brasileira da ópera Wozzeck, de Alban Berg. Nesse período também, Isaac criou o projeto Pro Ópera para a renovação do repertório lírico do país. Estava em plena atividade à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira e Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, quando aceitou um novo desafio. Tornou-se diretor artístico da Orquestra Ton Künstler de Viena, posto no qual
permaneceu até 1994. Por sua atividade naquele país, recebeu do governo austríaco a comenda Grande Mérito à Cultura, reconhecimento dado pela primeira vez a um cidadão brasileiro. Incansável, nesta mesma época, Isaac foi também apresentador do programa Concertos Internacionais, exibido na Rede Globo. Em 1996, tornou-se diretor artístico do La Fenice, em Veneza. Em 2003, assumiu a direção artística e regência titular da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, cargo que ocupou até 2010. Em 2004, iniciou sua trajetória como diretor artístico da Orquestra Petrobras Sinfônica e da Orchestre Nationale des Pays de la Loire, na França. Em 2009, foi agraciado com a Ordem do Ipiranga pelo governo do Estado de São Paulo. Em 2011, tornou-se diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Heliópolis e do Instituto Baccarelli, dedicada à formação de jovens em situação de vulnerabilidade. Em 2013, assumiu a direção artística e depois a presidência do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2018, foi responsável pela revisão e gravação integral das sinfonias de Villa-Lobos e dos concertos para cello com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Em 2024, regiu a primeira turnê internacional da Orquestra Sinfônica, Petrobras Sinfônica, com apresentações no Uruguai e na Argentina. Há uma passagem muito citada do livro Grandes Sertões Veredas, que reproduz a seguir. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta, daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Creio que quase todos nós aqui nos identificamos com essa alternância, com essa impermanência. Mas no caso de Isaac, a regra não se aplica. Na sua vida, nada esfria, nada afrouxa e o sossego me parece que passa longe. É intensidade o tempo todo. Há um movimento de sempre ir adiante, impulsionado por uma urgente necessidade de realização. Mas a coragem, aquela que Guimarães Rosa diz que a vida exige da gente, essa o Isaac tem de sobra, e sempre teve. A coragem de defender suas convicções artísticas, boas condições de trabalho para os instrumentistas das orquestras que dirige, o acesso universal ao repertório da música de concerto, a presença da música brasileira na programação, a realização do concerto como celebração do imenso patrimônio musical e humanista que nos foi legado, a interpretação da partitura como testemunho histórico das ideias do compositor e de uma época. Convido a todos e a todas aqui a imaginarem comigo que hoje, junto com Isaac, entram esta noite multidões em cortejo na Academia Brasileira de Música. À frente, a família querida, a esposa Marilena Karabchevsky e as filhas Teresa Maria e Lucelena. Os incontáveis amigos, admiradores e alunos, alguns aqui presentes e outros mundo afora. Os músicos das orquestras por onde Isaac passou. As milhares de pessoas que entraram num lago na Quinta da Boa Vista para assistir à ópera Aida e viram incrédulos a solista entrar em cena flutuando num pequeno barco. Todos os que se aproximaram da música sinfônica assistindo aos programas A Grande Noite, da TV Tupi, e concertos internacionais da TV Globo. O numeroso público que cantou o hino a plenos pulmões no concerto de 150 anos da independência. A multidão que lotou as areias nos concertos de Copacabana e todos os que frequentaram o Tendone nas temporadas artísticas do Palafinice, em Veneza. Os incansáveis casais que dançavam valsas vienenses sob o temporal do Rio de Janeiro. E fechando o nosso desfile mágico, a Escola de Samba de Vila Isabel, com seus passistas, ritmistas e carros alegóricos, na grande homenagem prestada a Isaac no Carnaval de 2015. O maestro brasileiro está na terra de Noel, a partitura azul e branca da nossa Vila Isabel. Que cheguem todas, que cheguem todos, a música brasileira está em festa. Seja muito bem-vindo, maestro Isaac Karabchevsky, seja muito bem-vindo, querido Isaac, à Academia Brasileira de Música.
Eu agradeço ao confrade João Guilherme Ripper a recepção ao novo acadêmico, nos mostrando a significativa trajetória do maestro Karabchevsky no fomento da música brasileira, na sua valorização no exterior e na formação de público para a música brasileira de concerto. E agora eu cedo a palavra ao maestro Karabchevsky para proferir seu discurso de posse. Estou muito emocionado, hein? Acho que não vou nem conseguir ler. Senhora presidente acadêmica Ilza Nogueira, senhor vice-presidente André Cardoso, Ripper, meu caro amigo de longa data, prezadas acadêmicos, amigas e amigos aqui presentes. É com grande emoção que me dirijo a vocês. Ser escolhido ou ser acolhido nesta casa justamente para a cadeira de número 1, onde estava Villa-Lobos, meu mentor e minha inspiração. E mais diretamente, agora falando de Marlos Nobre, é uma honra que me dá imensa alegria por ter sido de Marlos um grande amigo. Fomos uma coisa só durante anos. Este encontro de hoje inicia uma jornada desde a colaboração e enriquecimento mútuo, levando o nome da música brasileira, nacional e internacionalmente. Hoje estou aqui para confirmar meu compromisso com os ideais e a missão dessa instituição. A Academia Brasileira de Música, fundada por Villa-Lobos há 11 anos, é uma instituição fundamental para a criação de um desenvolvimento e um pensamento musical brasileiro. Esta não é apenas um acervo que acena a reflexão, mas como vemos nos encontros da ABM, por projetos comemorativos dos 140 anos de nascimento de Villa-Lobos, dos 70 anos de sua morte, que acontecerão respectivamente nos anos de 2027 e 2029, e que foram criados pela gestão de Ilza Nogueira, a primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Música. Devo também homenagear meus antecessores da cadeira número 1. Refiro-me primeiramente ao nosso patrônio, Padre José de Anchieta, ao fundador Villa-Lobos, ao primeiro sucessor de Villa-Lobos, o ilustre Adhemar Nóbrega, e o segundo assessor, o compositor Marlos Nobre, esse último, um amigo querido. José de Anchieta pode parecer, à primeira vista, distante da música erudita contemporânea. Contudo, sua escolha como patrono dessa cadeira é um ato simbólico de grande sabedoria. Anchieta foi dos primeiros brasileiros a compreender a riqueza cultural dos povos originários, quando a arte e a música e o teatro, como parte de comunicação, como sua parte
de comunicação e evangelização. Compôs hinos e autos, canções em tupi e em português, quando a melodia, como que foi um veículo, certamente um veículo supremo para ideias e sentimentos. Sua obra, embora religiosa, foi um dos primeiros registros da fusão cultural que caracterizaria tão bem a identidade brasileira. Mas não se pode falar da academia e nos afastar dessa figura genial, maravilhosa de Villa-Lobos, seu fundador. Acredito que para a Academia Brasileira de Música deveria ser, antes de tudo, um espaço onde a excelência musical pudesse ser cultivada e onde grandes mestres se reunissem para discutir, criar e descrever o patrimônio musical do país. Villa-Lobos compreendia a importância de uma instituição que, ao mesmo tempo que protegesse a memória e enfatizasse o futuro da música no Brasil, importante que ela estava absolutamente sujeitada à permanência com o artista mais popular que nós já tivemos, Heitor Villa-Lobos. Um homem que acreditava no poder transformador da música, em sua capacidade de moldar a identidade desta nação. Sua obra, com mais de 1000 composições, é sempre um panorama vasto e diversificado da alma brasileira. Das baquianas brasileiras, onde a quantidade ou a proliferação do nome Bach se identificava ao próprio ciclo. Era a história também do Brasil nos choros, que capturam a essência de nossa paisagem sonora. Villa-Lobos soube como ninguém traduzir a complexidade da riqueza de nossa cultura em notas musicais. Ele foi um explorador incansável, um alquimista que transformou os sons de sua floresta, dos cantos dos pássaros, dos ritmos populares e folclóricos de lendas indígenas, transformando-a todos numa linguagem única, indivisível e musical. Sua obra reflete a audácia e a liberdade criativa que o tornaram um dos maiores compositores do século XX. Ele abriu a música clássica brasileira para o modernismo, exatamente, para o modernismo. A partir daí, nos anos em que dirigia a orquestra Tonkünstler, cujo nome original é Tonkünstler Orquestra na Áustria, a orquestra do Teatro La Fenice, tão cara, porque eu sou um apaixonado, eu e minha mulher, pela Itália, e minhas filhas, pela Itália, onde vivemos tantos anos. E, ao dizer isso, eu tenho certeza que Maria Helena está quase chorando, porque nós somos realmente apaixonados pela Itália, em todos os níveis, nos menores detalhes. E eu sempre, nunca compreendi que a Itália, de posse desse monumental instrumento de propulsão musical, ignorasse a relação íntima que havia entre a música brasileira e a música italiana. Quando eu passei no La Fenice, como diretor artístico, eu pude intuir que havia esse hiato. E uma das primeiras coisas que fiz foi implementar
propagação da ópera e da música de concerto em praças famosas. Maria Helena, você se lembra daquele concerto na praça? Qual foi? Ela era muito tímida. Praça. Ela perdeu a voz. Que praça foi? Tá bom. Minha condição, como eu já disse a vocês, para assumir a Orquestra Nacional de Pays de la Loire, foi a de fazer as baquianas brasileiras. Foi feito com grande aceitação e grande participação do público francês, me lembro perfeitamente, que gritava temas das baquianas pelas ruas, cantava e entoava. Eu me lembro que eram completamente desafinados, mas entoavam, tentavam entoar. Falar das sinfonias de Heitor Villa-Lobos é mergulhar no oceano de complexidade, originalidade e esmero técnico. Como maestro, tive o privilégio de explorar e interpretar essas obras grandiosas quando fui convidado pela primeira vez pelos meus queridos amigos que aqui se encontram. Marcelo, uma salva de palmas. E também pelo meu amigo, quem é? Quem é o meu amigo? Ele também é tímido. Arthur Nestrovis. Uma salva de palmas. Esse trabalho foi um trabalho gigantesco. Foi um trabalho virtualmente participante, porque nós tivemos não só a mim dirigindo a orquestra, mas ao dirigir a orquestra, algumas passagens que não estavam absolutamente claras, eu me dirigia à orquestra, perguntava a eles o que eles achavam. Eu considero que a gravação dessas sinfonias de Villa-Lobos passou também pelo crivo da Sinfônica Estadual, da USESP, que participou de cada detalhe, dirimiu cada dúvida e criou um arcabouço musical de grande profundidade. Foi um trabalho super direcionado, porque partiu de uma direção musical, partiu do Arthur, de mim, de todo mundo que dela participou, mas teve a colaboração irrestrita e apaixonada dos músicos da USESP, a quem eu muito agradeço. Obrigado. Como maestro, eu tive o privilégio de explorar e interpretar essas obras grandiosas. Foi um trabalho épico que durou 7 anos. Um esforço de equipe que incluiu na restauração de partituras danificadas pelo tempo. O que seguiu foi a gravação integral de todas as sinfonias, com exceção da sinfonia número 5. Esta eu a considero perdida, porque algumas pessoas de vários bairros do Rio de Janeiro ainda veem a minha figura procurando nervosamente o destino da Quinta Sinfonia. Eu não sei onde está. Se vocês tiverem alguma dica, por favor, me deem. E o público brasileiro ficará imensamente honrado em receber esses incentivos. Quem sabe vocês acham? Falo com vocês, minhas filhas também.
Vão à luta. Ajude o seu pai. É recuperar a partitura da brasileira da Sinfonia número 5. Você sabe onde está? Não faço ideia. Se você não sabe, eu muito menos. Você não tem ideia mesmo, não. Eu acho que por algum recanto de alguma biblioteca profana e deixada às traças, talvez ela esteja ali, sendo comida pelas traças. Quem sabe? Mas como aconteceu a mesma coisa com Beethoven, com Bach e com Mozart, talvez tenha sido esse o destino das bachianas da Sinfonia número 5. Talvez vocês achem. Vão receber uma estátua, se acharem. Eu me lembro que nas sinfonias há de tudo um pouco. Os metais, por exemplo, não são só força, uma força vertical. Eles cantam, sussurram, criam paisagens que nos remetem à gratidão da natureza brasileira. Eu assim as encaro. Ouço aquelas sinfonias ainda hoje com arrepio no corpo. Cada detalhe, cada sussurro dos instrumentos de metal, que em geral são agressivos mesmo, eles aqui cantam em surdina, bem baixo, de modo que sejam perceptíveis à distância. E é esse o encanto e a qualidade da instrumentação de Villa-Lobos. Nunca é uma coisa marcada, aqui estou. Nunca ele diz, aqui estou. Não, ele pede licença. Quando vocês ouvirem uma das sinfonias, vocês vão se lembrar dessas palavras. É alguém que pede licença. Não é alguém que se impõe afoitamente. As cordas podem ser líricas e melancólicas, então percussivas, mas procurando sempre as danças e cantos populares. Outro capítulo é a percussão. É óbvio que todo mundo, quando pensa em percussão, pensa em pá, um golpe vertical. A percussão de Villa-Lobos pode ser isso também, mas em geral ela é sutil. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Presta atenção. Ouve alguma coisa? Isso, né? Isso também é sutil. Isso também está presente na percussão de Villa-Lobos. O que a diferencia completamente das percussões normais é percussão em sussurro. E até quando eu faço isso, ao ranger das unhas sobre a mesa, eu fico arrepiado. Porque delas emana um som, que não é um som gritante, não é necessariamente um som forte. É o que eu digo à minha mulher, Maria Helena. Você quer que eu fale mais alto? Porque eu poderia dizer, eu te amo. Mas eu acho que ela prefere, eu te amo. Eu acho que ela prefere, eu te amo. É assim, música também é assim. Também é assim. Vejamos, por exemplo, a Sinfonia número 4, a Vitória. Ou a Sinfonia número 10, a Meríndia. Verdadeiros épicos sonoros. Nelas, Villa-Lobos não só narra histórias ou evoca paisagens, ele também constrói diversos arcos sonoros completos, em que a melodia, a harmonia, ritmo e cor se fundem numa obra de tirar o fôlego. Minhas amigas e meus amigos, eu estou cansado de falar, porque
porque eu falo com entusiasmo quando se trata de Villa-Lobos. Eu só quero dizer a vocês que eu estou muito, muito, muito comovido pelo evento de hoje. E estarei sempre à disposição de vocês no Teatro Municipal ou em qualquer outro lugar, ou aqui, para reger Villa-Lobos e fazê-lo com o amor que eu impregnei no estudo e na confecção auditiva dessas obras. Para mim, Villa-Lobos está depositado nesse setor. Longe do óbvio, longe das pegadas sem som. Queridos amigos, é só. Muito obrigado por tudo e até a vista. Tchau. Maestro, parabéns por esse belíssimo discurso que plenamente justifica sua ocupação da cadeira número 1. Agora nós vamos passar aos atos de posse, a assinatura do livro e do diploma. Tim. Secretário-geral. Acima, né? Isso lembra muito o Trump, não quero não. Maestro Karabchevski, eu quero, em nome da Academia Brasileira, lhe dar as boas-vindas ao nosso convívio, dizendo do nosso orgulho de tê-lo como membro efetivo. E nós nutrimos as melhores expectativas da sua presença na academia, em nossas decisões, ações culturais, dentre as quais as efemérides que o senhor já citou, em 2027 e em 2029. Né? Como se definiu essa instituição desde a sua fundação? A academia se diferiria, né, das outras instituições de imortalidade, porque seus fundadores iriam trabalhar pela música em vez de integrar, como eles diziam, um cenáculo formalístico. Né? E, ao refutar-se a ideia do cenáculo formalístico, instituía-se a ideia de labor,
né, de novos deveres em vez de novos direitos. E assim nós ainda a consideramos hoje e a operacionalizamos também como um centro de labor pela promoção da nossa música, de ações estimuladoras do meio musical, de intercâmbios institucionais colaborativos no país e com o exterior, e de estudos e debates sobre política cultural e criação musical. Então, eu declaro encerrada esta cerimônia de posse e anuncio agora uma homenagem musical ao maestro, né, que é também um brinde artístico para todos nós, né? E a homenagem e o brinde são da Orquestra Petrobras Sinfônica, que se faz representar aqui com um sexteto de cordas, os violinistas Ricardo Amado, Andréa Moniz e Márcio Sanches, o violista José Ricardo Taboada, o violoncelista Hugo Pilger e o contrabaixista Ricardo Cândido executarão obras dos integrantes da cadeira número 1, né? Vão tocar a Melodia Sentimental de Villa-Lobos e o poema Opus 94, número 1, de Marlos Nobre. E aos músicos individualmente e à Orquestra Petrobras Sinfônica institucionalmente, nós agradecemos a gentileza e a cooperação. E agradecemos também a presença de vocês todos e pedimos que aguardem um pouco a arrumação aqui do palco para os músicos, né? E que permaneçam após o recital para um coquetel com que a ABM oferece a todos vocês, festejando, né, esta data muito significativa em sua história. Muito obrigada.